Ô banqueiro, acordo, estou no banheiro. Me olho, tento ver algo ali. Limpo, escovo, esfrego. Não é novo, saio dali. Subo, dirijo, nem pensava nisso. Mas amanhece, agora enxergo. Passo pela Paulista, incrível. Estou em São Paulo, incrível. Estou em São Paulo, na minoria só. E eu na cidade. A cidade é grande, na minoria só. E eu na cidade. A cidade Paulista, eu diria que é o sangue da cidade, é o turbilhão da cidade, é onde a cultura, o lazer, o entretenimento, a reivindicação do povo de São Paulo, do povo do Brasil acontece. A Avenida Paulista sempre, ou no seu aspecto arquitetônico, no seu aspecto de comportamento social, cultural, sempre ela representa a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela está implantada em cima de um antigo lago. Esse lago enorme que, nos primórdios da terra, ocupava a cidade de São Paulo, ela tinha somente o espigão da Paulista como terra que aflorava. E esse lago era fechado pela Serra da Cantareira, enfim, por este contorno geográfico que a gente conhece tão bem. Em um certo momento, esse lago rompeu a sua barreira, a água escorreu, evidenciando as duas grandes bacias dos rios que abasteciam esse lago, que é o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. E o espigão da Paulista, justo é o nome, é o que separa, é o divisor de águas da bacia do Tietê da bacia do Rio Pinheiros. E você tinha como caminho importante o caminho da Consolação, que hoje é a Avenida Consolação, que era em direção a Sorocaba, e o caminho do mar, indo pela Estrada do Cursino. Muito tardiamente, no final do século XIX, é que haverá um contato por um caminho, vamos dizer, da cidade moderna, que é a dita Avenida Paulista, ligando a Estrada de Sorocaba com o caminho do mar pelo Espigão, atravessando o que eles chamavam de a Mata do Caaguaçu. Caaguaçu em Tupi quer dizer Mata Grande. Aquele patamar onde hoje está o MASP e o Parque Trianon, ele sempre foi tratado de maneira muito reservada, muito cuidadosa pela municipalidade. Que ali antes do MASP era um belvedere, junto com uma casa de chá, onde se desfrutava da vista da cidade de São Paulo, e que o túnel da 9 de julho foi construído com muito cuidado, até para não causar nenhuma interferência. O mesmo aconteceu com o MASP. Essa ideia do partido original que a arquiteta Barbie fez, no sentido de colocar um grande pórtico assim, pendurando aquela cá, é para manter aquele espaço vazio de quem passa na Paulista continuar tendo a vista. E no lado oposto, o Parque Trianon, ele é a reserva da mata nativa da cidade de São Paulo. Então, na verdade, a Avenida Paulista, até isso tem de interessante. Ela não perdeu nenhum dos elementos que compuseram sua história, nem a marca original. É uma avenida realmente ocupada pela população da cidade de São Paulo. Você encontra todo tipo de pessoa, você encontra jovens, encontra o pessoal mais idoso, o pessoal trabalhando, o pessoal passeando. Mas a mudança do aspecto econômico da avenida, que nos parece maior, mais significativa, é que ela se tornou uma grande avenida de lojas abertas, uma iluminação bonita. Então acho que nós estamos passando por um novo momento de uma nova realidade da Avenida Paulista. E junto com isso você também vê a mudança da própria arquitetura da Avenida Paulista. Os casarões, que eram os fazendeiros que iam ter suas casas em São Paulo, as casas dos grandes comerciantes, dos imigrantes que começaram a ficar ricos. E o maior impacto começa no meados da década
de 50, quando começa a construir o Conjunto Nacional, que é a Avenida Paulista com a Rua Augusta. Ele é a primeira grande obra já jogando a modernidade da Avenida Paulista. Então ali você começa a ver a mudança da cara da Avenida Paulista. Com isso também você começa a trazer para a avenida, com essa nova arquitetura, os bancos, depois no meados da década de 60 para 70, a construção dos grandes edifícios, o prédio da Fiesp, e aí você tem uma outra mudança da cara da Avenida Paulista. Esse conjunto foi projetado nos anos 50, já era um avanço enorme, porque era um edifício de multiuso. A Galeria Generosa, que vocês veem lá embaixo, seria o primeiro shopping center da América Latina. E quando cheguei, o conjunto era uma ruína, restos ainda de um grande incêndio que tinha acontecido em 1978. Então, o Dr. Fausto Favalli, que é o nosso consultor até hoje, trouxe o Davi para me visitar, que é o Davi Libeskind. Ele disse que ele tinha 25 anos, ele se formou em Ouro Preto e veio para São Paulo querendo fazer um grande projeto. E soube que existia um concurso do projeto que o José Tjus queria fazer. Tjus era um homem também interessantíssimo, ele era um grande empreendedor, um visionário, e ele me deu a planta, que era apenas um quadrado de 10 mil metros quadrados. E aí ele falou, mas o que o senhor quer fazer aqui? Ele falou, eu quero transformar a Avenida Paulista na Quinta Avenida de Nova York. Isso hoje é uma coisa interessante, porque naquele tempo só havia 2 edifícios altos na Avenida Paulista e eram residenciais. O resto eram os casarões. Quem que imaginava que a Avenida Paulista ia ter uma vocação comercial? Naquele tempo, a rua importante do comércio era a Rua Augusta. Então, estar com face para a Rua Augusta facilitava a ideia de se criar aqui um centro de lojas. Bom, diz que ele foi para casa, pensou um pouco e olhou a ideia de trazer o jardim aqui para cima e trazendo do subsolo para cá uma espiral maravilhosa, né? Quer dizer, hoje a espiral é um símbolo moderníssimo. Então ele tinha essa visão de futuro. Essa cúpula era a maior da América Latina. Ela é revestida de fiberglass sobre alumínio. Voltando à história do Davi, ele foi para casa, fez esse esboço, criou a ideia central de fazer um prédio e trouxe para o Tjus. Essa história eu ouvi de primeira mão do próprio Davi. Eu acho ela muito gostosa e muito própria para dizer como é que nasceu o Conjunto Nacional. Então esses edifícios, eles foram construídos não assim de forma organizada, como se tivesse um plano diretor para a Avenida Paulista, não. Mas você pode ter certeza que da experiência construtiva da nossa cidade, a Avenida Paulista é aquela que ao longo de vários momentos da vida da cidade, ao longo de vários processos construtivos, ela foi feita sempre com muita qualidade. Então ela é uma avenida que ela se destaca no ponto de vista da arquitetura, porque ela hoje, com certeza, constitui a maior concentração de edifícios de boa qualidade da cidade. A Paulista já foi projetada como uma avenida larga. Então os avanços dos meios de transporte foram naturalmente sendo incorporados na Avenida Paulista. Então você tem os bondes que eram tracionados por animais. Depois, em meados da década de 30, você tem os bondes elétricos. Então a Paulista sempre foi, né, um ambiente onde essas novas tecnologias, né, novas mobilidades foram sendo implantadas. A avenida era extremamente importante para a moradia, não era um tipo de equipamento urbano destinado a veículos, a não ser, evidentemente, com raras exceções e em pequena quantidade. Eram casas, áreas verdes, recuos, jardins,
Basicamente, a Avenida Paulista cumpriu o seu papel desde 1891. 1891 ela foi inaugurada. Até 1952 ela se transformou realmente aquilo que o Eugênio de Lima, que foi seu criador, se propôs fazer, que foi um bulevar. Esse bulevar tinha as características de todas as avenidas em épocas em que as cidades eram pequenas e pouca habitação. São Paulo se transformou muito rapidamente. Esse crescimento da cidade fez com que as avenidas fossem interligadas. Essas interligações criaram o movimento do automóvel. E de 52 a 65, ela foi realmente sendo verticalizada. Começou a ficar congestionado, e com esse congestionamento houve a necessidade de um reestudo urbanístico dessa avenida. Em 65, houve uma proposta de alargamento da avenida para unir o Jabaquara à Avenida Cerro Corá. Com esse alargamento, passou a ser realmente um chamariz de automóvel, porque a cidade tem uma topografia que prejudicaria se não se fizesse essa ligação. A prefeitura teve essa ideia e, simultaneamente, pretendeu fazer o metrô e rebaixar a avenida tipo um vale aberto. Esse tipo de trabalho foi contratado através de um escritório de engenharia muito significativo pela competência do seu presidente, que era o engenheiro Figueiredo Ferraz, e ele nos contratou, no meu caso como arquiteto, para fazer com que esse desenho não fosse chocante no sentido das funções que se pretendia separar na avenida, e fazer com que esse espaço não ficasse simplesmente um túnel, e sim um túnel com aberturas para participar, tanto a pessoa que circulasse no túnel, como as pessoas que circulariam na superfície, tendo uma correlação de amplitude visual. Foi essa a essência desse conceito urbanístico, uma grande esplanada de pedestre. Ainda que seja uma parte técnica difícil de se entender, é importante que se saiba que as fundações dessa obra, que era para ser feita integralmente na avenida desde 1971 a 73, que foi interrompida, ela significou umas colunas que estão no alinhamento embaixo dos passeios onde todos circulam hoje. Embaixo existe um espaço que é público, com 10 metros de largura, fundações que poderiam ser não só utilizadas para fazer a Avenida Paulista com os veículos rebaixados, em túnel ou não, mas também para galerias em intercâmbio com os passeios superiores. Do pequeno trecho que está hoje executado, que foi inaugurado em 1971, passou a ser uma obra que tem um aspecto ambiental extremamente defensável. A avenida inteira teria aquela paisagem. São Paulo perdeu um trabalho significativo. Então, é realmente lamentável que a cidade tenha perdido isso. A Avenida Paulista, por uma série de razões, desde o seu primórdio, ela foi incorporada como o palco para as elites. E com uma peculiaridade extremamente interessante, que é um dos poucos lugares da cidade onde aqueles lotes tinham frente social e frente de serviço. Ou seja, as casas tinham o lado social virado para a Avenida Paulista e o lado de serviço virado para a Alameda Santos ou para São Carlos do Pinhal. Essa peculiaridade foi muito significativa, porque os edifícios podiam fazer com que os automóveis entrassem pelo estacionamento pela rua de trás, poupando a Avenida Paulista daquele entra e sai de fluxo de carro. Então, alguns edifícios nesse ponto são primorosos, como, por exemplo, o edifício residencial Pauliceia, onde todo o fluxo de entrada de moradores se faz pela São Carlos do Pinhal. E a entrada de pedestres é toda feita pela Avenida Paulista. Alguns outros edifícios, como o edifício Conjunto Nacional, que oferece uma praça coberta com entrada pela Rua Augusta, pela Avenida Paulista, e veja que pela Avenida Paulista é a entrada principal. Uma entrada pelo fundo, pela Alameda Santos, e a entrada lateral da Padre João Manuel, onde se dá a saída do estacionamento. A Avenida Paulista tem a qualidade de fazer com que espaços privados sejam apropriados como espaços coletivos. Todo mundo se sente como se fosse um espaço público.
E a Avenida Paulista tem vários desenhos dessa construção do espaço coletivo. A torre, conhecida por edifício Setenco, que foi feito pela construtora Setenco na década de 70, numa ideia absolutamente interessante, que é de uma praça que a rigor parece uma coisa inóspita, mas de certa maneira ela foi muito compreendida pela cidade, porque é um lugar que a gente não vê nenhuma depredação, aquele espaço continua totalmente aberto, permitindo cruzamentos transversos por toda a sua extensão, e ele tem uma coisa que eu acho que é muito da Avenida Paulista, a coisa desse espírito cosmopolita, diverso, que a cidade de São Paulo tem, e que a Paulista é a sua expressão maior. Se a gente atravessar o lote completamente, do lado de lá está o restaurante Spot. Pouco a mais uma escada que desce na rua Frei Caneca, ali embaixo. Quer dizer, vai formando um microcosmo da presença enorme dessa diversidade que faz a segurança do lugar. Todos eles fazem que o lugar seja apropriado pelas mais diferentes pessoas. A mesma coisa que embaixo do vão do mar. É um lugar que, de certa maneira, acontece de tudo lá. Que é um lugar que a presença de muita gente faz com que você possa ter um lugar guardado, é protegido. Alguns edifícios têm contido nele mesmo a proposta de uso para a avenida. E o Nações Unidas, como é que ele é feito? Ele é feito por uma lâmina horizontal rasgada no meio para ser uso público de comércio. Então a pessoa vem pela Paulista, em vez de ir até a Brigadeiro para virar à esquerda, ele corta caminho por uma galeria neste embasamento do edifício. Oferece para o cidadão um conforto. Vários outros edifícios adotaram a mesma proposta, o que ainda contribui para a Avenida Paulista ser o que é. Porque, na verdade, ela tem uma sequência de propostas de qualidade que você só vai encontrar em certos momentos lá do centro da cidade. Você teve aqui corridas de automóvel que aconteciam no eixo da Paulista, onde ela termina ali na região do Pacaembu, aquelas corridas de rua que eram comuns no início do século XX, final do século XIX. Você tinha o corso de carnaval. Corso, o que era? Os carros com as famílias todas fantasiadas e davam a volta na Paulista. Na Revolução de 32 aconteceram manifestações aqui na Paulista. E ao longo do tempo você vê alguma coisa acontecendo, ou uma reivindicação, um protesto, uma comemoração, às vezes com alguns excessos prejudicando, mas no fundo faz parte do DNA da Avenida Paulista ser um ambiente de manifestação da cidade. Ele trouxe a corrida de São Silvestre para o Brasil e esse ano nós estamos completando 37 anos de São Silvestre. E ele fez questão de se colocar no dia 31 de dezembro. E por que esse nome? Porque é o dia do santo do dia, 31 de dezembro. E era feita na época, à meia-noite, que era a passagem do ano. Foi um grande jornalista, muito dinâmico, ele era muito arrojado, ele tinha uma visão para a época fantástica. Nós estamos falando em 1920, comprou o jornal A Gazeta, formou dele um grande jornal de época, montou a Rádio Gazeta, e ele estava vindo com a proposta de montar a TV brasileira. E nessa época, justamente, houve um acidente e acabou vindo a falecer. Esse prédio foi construído pelos primeiros diretores da pós-morte dele que fizeram essa homenagem, construir esse prédio. Esse seria um edifício voltado para comunicações, rádio, televisão, jornal, faculdade. Isso foi em meados de
50. O próprio Figueiredo Ferraz fez os cálculos estruturais desse edifício, é o primeiro edifício do concreto armado. É um prédio que tem uma base muito profunda pela proporção que ele foi projetado, que ele era para 3 vezes mais do que isso. Aquela sirene foi o próprio Casper Libero que trouxe em 1925 e foi inaugurada no antigo prédio onde funcionava a Gazeta, que é ali hoje onde é a Avenida Casper Libero. Uma sirene que lá na França, ela era justamente para dar o toque de guerra, que era o toque de recolher. Então ele trouxe para cá para anunciar a saída do jornal, da primeira edição ao meio-dia, a segunda edição às 18 horas. E isso tornou-se um marco na época, que tanto é que nas próprias páginas do jornal tem a figura da sirene. Com a construção desse prédio, que após a morte dele, essa sirene ficou aqui no topo. Então ela foi instalada e em homenagem a ele, todo santo dia nós tocamos ao meio-dia. A gente vê a juventude utilizando cada vez mais a Avenida Paulista como palco do seu lazer. Cada vez mais jovens indo à Avenida Paulista, começando nesse momento a retomada da presença de bares na avenida, tirando aqueles bares que já tradicionalmente ocupavam a avenida, mas claramente novos bares surgindo, imaginando que provavelmente em pouco tempo esta vida noturna que hoje está cada vez mais se desenvolvendo na avenida, posso pegar corpo e ocupar um espaço importante na vida da cidade. E a Paulista, ela tem um quê cosmopolita que incorpora toda a São Paulo. A diversidade, a mudança, o inesperado, o vão da Paulista, a utilização de uma livraria do quilate, na livraria Cultura, no antigo cinema, e aquele espaço todo que tem um café na primeira esquina, enfim, preferências inusitadas que a população é capaz de compreender e se apropriar. Então isso aí, por exemplo, é uma grande demonstração de qualidade do espaço. Essa qualidade ela vai resistindo às mudanças dos hábitos, às mudanças das décadas, e as novas gerações vão reinventando novas experiências naqueles lugares que têm qualidade suficiente para oferecer suporte para essas reinvenções. Então, na verdade, o que a cidade de São Paulo tem nesse momento, né, um grande desafio de ensinar o seu cidadão, mas também construir as formas de apropriação do seu espaço para que a gente possa ter uma cidade mais segura e mais aprazível.